Incluído na pauta nos termos do artigo 144 do Regimento Interno, mediante requerimento 1054/23, segunda discussão e votação do projeto de lei 42/19, processo 229011, de autoria do senhor Luiz Cirilo, com emenda, que institui o Programa de Conscientização e Prevenção da Alienação Parental de Campinas. Pareceres da Comissão de Constituição e Legalidade e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e de Cidadania favoráveis ao projeto. Parecer da Comissão ao projeto e à emenda, de folha 38. Quórum, maioria simples. Eu convoco a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e da Juventude, para exararem pareceres à emenda de folha 44 e folha 47. Presidente, as comissões solicitam tempo de 5 minutos para poder emitir o parecer da emenda. Reunião suspensa por até 5 minutos. Senhor presidente, as comissões em conjunto dispensam o resto do tempo e designa o vereador Paulo Búfalo para exarar o parecer. Vereador Paulo Búfalo tem a palavra para exarar parecer ao projeto e às emendas. Senhor presidente, as comissões em conjunto avaliaram o projeto do nobre vereador Luiz Cirilo e as emendas, e o parecer foi favorável ao projeto e às emendas. Com parecer favorável, a matéria entra em discussão. Pergunto se há vereador inscrito para discutir. Sim, senhor presidente. Primeiro inscrito é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, caras vereadoras e vereadores e população que acompanha essa sessão. O projeto que está na pauta é um projeto que institui o Programa de Conscientização e Prevenção sobre a Alienação Parental na cidade de Campinas, de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo. Eu entendo a intenção do vereador Luiz Henrique Cirilo, o projeto aqui amplia a discussão com vistas à prevenção, com o objetivo de evitar, enfim, que o apartamento dos filhos em relação aos pais, enfim, porque a gente sabe que o direito é um direito da criança ser a convivência com os pais, com os responsáveis, pais, mães responsáveis, é um direito da criança, e é um direito também dos familiares de terem o convívio com os seus filhos. Eu apresentei uma emenda que conversei com o vereador Luiz Henrique Cirilo, que prontamente compreendeu o motivo dessa emenda. Essa emenda, ela coloca explicitamente que nesse programa de prevenção, esse programa deve se orientar pela Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E por que eu apresentei essa emenda? Eu apresentei essa emenda, conversei com a vereadora Guida, que também tem uma emenda a respeito, que inclusive nós subscrevemos. Conversei com a vereadora Débora Palermo, que também tem um trabalho, acompanha, já foi do Conselho Tutelar. Enfim, todo mundo que lida, seja com todo tipo de violência doméstica e familiar, seja violência contra as mulheres, violência contra a criança e adolescente, todas nós que lidamos com isso, muitas vezes nós nos deparamos com situações em que, numa situação de violência doméstica e familiar, seja contra a mãe, que é presenciada pelas crianças, digo a mãe porque a grande maioria, diante dessa sociedade machista que a gente vive, a grande maior parte dos casos de violência são cometidas pelos pais, ou representantes
ali pais, padrastos, enfim. Mas a gente vê é muito frequente que no caso de violência contra a mulher ou no caso de violência contra a criança ou adolescente, quando a mulher entra com processo, né, faz a denúncia, entra com medida protetiva, é muito comum o autor de violência se utilizar juridicamente do argumento da alienação parental para continuar estabelecendo vínculo, seja com a criança ou seja com a mãe. Isso é muito comum, nós lidamos com isso o tempo todo, vereador Luiz Henrique Cirilo, né? Nós tivemos aí casos, inclusive depoimentos na Comissão da Mulher, de fatos que a mulher passa, né, passa todos os processos, faz a denúncia, faz o boletim de ocorrência, entra com a medida protetiva e quando a mulher consegue, de fato, o afastamento do autor da violência, que era um autor de violência contra ela e contra os seus filhos, é muito comum esse autor de violência entrar com uma acusação de alienação parental. Então, para que a gente não confunda essas duas coisas, uma coisa é alienação parental e uma coisa é o direito da criança de conviver com seus pais e tudo mais, com a família. Isso é um direito da criança, é um direito da família. Contudo, é importante diferenciar uma coisa e outra. E aí entra é necessário ter um cuidado muito grande, porque senão a gente entra numa zona nebulosa nesse processo. Por isso que eu apresentei essa emenda, porque eu entendo que na lei precisa estar explícito que esse programa vai se orientar pela Lei Maria da Penha, que garante aí o direito da mulher viver uma situação sem violência, garante medidas protetivas, garante o acesso à vara de juizado especializada em violência doméstica e familiar, garante o distanciamento e também o Estatuto da Criança e Adolescente, porque é muito comum, infelizmente, no Brasil, a maior parte dos casos de violência sexual, de violência contra a criança e adolescente acontece dentro de casa, dentro da família, e tem como principal autor de violência o pai biológico. Vejam que situação, esses são os dados que nós temos, essa é a realidade. O caso de violência sexual contra a criança e adolescente. Então, para que a gente precisa diferenciar uma coisa e outra, né? Exatamente por conta disso, a vereadora Guida Calisto está inscrita também, ela também apresentou uma emenda sobre a exigência de laudo psicológico, enfim, acho que a vereadora Guida vai comentar o conteúdo da emenda, mas é fundamental que a gente faça essa diferenciação para que não tenhamos, no caso do uso jurídico da alienação parental como uma forma dos autores de violência contra a criança e adolescente, contra mulheres, continuarem tendo acesso e vínculo com a mulher, com seus filhos, enfim. Então, é importante, por isso apresentei essa emenda e peço que todos os vereadores votem favoráveis. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Juscelino, não há mais vereador inscrito? Sim, senhor presidente. Próxima inscrita é a vereadora Guida Calisto. Vereadora Guida Calisto tem a palavra por até 10 minutos para discutir a matéria. Obrigada, presidente. Bom, eu me inscrevi para falar sobre esse projeto. Primeiro, eu quero parabenizar o vereador Luiz Cirilo pela sensibilidade, pela preocupação de ter apresentado um projeto como esse, né, que é um projeto que institui o programa de conscientização, prevenção. Eu tenho bastante segurança que o motivo que mobiliza o vereador Luiz Cirilo em apresentar esse projeto é uma preocupação social que se tem por conta da situação que muitas famílias se encontram, principalmente quando os pais se separam, enfim, né? Então, primeiro, eu quero parabenizar por toda essa sensibilidade e essa preocupação com o projeto, com esse tema. No entanto, esse projeto ele passou por várias comissões, inclusive pela Comissão de Criança e Adolescente, que o ano passado era presidido pela vereadora Débora Palermo,
e a vereadora levou esse projeto para que a gente pudesse discutir. E lá nós estávamos, eu, vereadora Mariana Conte, vereadora Débora, nós estávamos debatendo justamente esse projeto para que, como que a gente conseguia garantir, para que a gente pudesse garantir que um projeto importante como esse fosse aprovado e não fosse utilizado da forma que tem sido utilizado atualmente por homens que são violentos, por homens que perseguem suas cônjuges, né? Por homens que perseguem as mulheres. Porque muitas vezes as mulheres, elas de fato detectam que o homem é violento, que o homem, enfim, né, persegue. E aí ela justamente atua enquanto a protetora, a mãe que protege seus filhos, para proteger principalmente de um pai que violenta, abusador. Então, para garantir que esse programa sensível, que foi apresentado pelo vereador Luiz Cirilo, nós apresentamos uma emenda de comum acordo entre as vereadoras naquele momento, que é a primeira emenda apresentada, né? Não aparece ali no painel, mas é a primeira emenda apresentada, que fala que, para ter certeza que está ocorrendo a alienação parental, é necessário se ter uma orientação de psicólogos, enfim, né, assistentes sociais, enfim, mas aqui a gente fala principalmente dos psicólogos que orientem e que essas famílias sejam orientadas a buscar um laudo e que comprove de fato que a alienação parental está ocorrendo. Porque a gente não pode colocar em risco a vida principalmente das nossas crianças, porque os adultos muitas vezes se resolvem, né? Conseguem um se defender do outro, mas as crianças não. E aí, muitas vezes, se a gente, sobre a mentira que a mãe está alienando aquela criança, a gente pode colocar os nossos filhos, as crianças, em risco. Então, a gente entende que emendas como essa, que foram apresentadas tanto por mim quanto para a vereadora Mariana Conte, não prejudica o projeto, pelo contrário, ele apenas reforça a importância desse programa de conscientização, né, e dá muita segurança, principalmente às famílias. Ou seja, se de fato estiver acontecendo, se o pai for vítima de uma mãe que está praticando alienação parental, ele pode, inclusive, a partir do laudo, dizer, olha, o laudo da psicóloga fala que realmente essa mulher está alienando, ou não, enfim. Então, a emenda que nós apresentamos, o vereador Cirilo e os vereadores dessa casa, foi no sentido apenas de garantir, de dar mais segurança para que, de fato, a alienação parental não ocorra, mas também que a gente não coloque nenhuma das nossas crianças em risco. As mulheres que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Nós temos mulheres aqui que trabalharam muito tempo com essa agenda, com essa pauta. Inclusive, foi referendado pela vereadora Débora Palermo, que tem anos aí, né, de atuação no Conselho Tutelar. Então, por conta disso, para garantir que as nossas crianças não sejam também vitimadas e que um pai, né, ou uma mãe também, porque tem crianças que estão sob guarda dos pais, homens, né? Então, para que não seja aí vítima de nenhum abusador, sob a mentira de que está ocorrendo alienação parental, nós apresentamos essas emendas. Eu apresentei a emenda da orientação da busca de um laudo de um profissional psicólogo, e a vereadora Mariana Conte também pede a orientação aí da legislação da Lei Maria da Penha, que de forma alguma vem querer afastar os filhos dos seus pais. Apenas para trazer uma maior segurança às nossas crianças, que sofrem muito com a violência doméstica também. É isso, então, por isso eu peço o voto, tanto no projeto como nas emendas. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Pergunto ao vereador Juscelino se há mais vereador inscrito para discutir. Sim, senhor presidente. Próximo inscrito é a vereadora Débora Palermo. Vereadora Débora Palermo tem a palavra por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, vereadores. Primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Cirilo pelo projeto de extrema importância, né, na garantia
da proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Mas eu quero pensar e refletir um pouquinho aqui sobre o que significa, né, essa alienação parental que é tão falada, e agora existe até projeto de lei para ser retirada, né, na Câmara dos Deputados, para ser retirada essa lei. Eu quero ler o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Ele diz assim: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então, eu quero falar sobre esse artigo. A alienação parental, ela é uma das piores crimes que se pode cometer com uma criança. É uma maldade de um tamanho sem precedente. Por quê? Você cria uma falsa ideia de um pai ou de uma mãe para uma criança. E isso, nos 12 anos que eu estive no Conselho Tutelar, eu vi ser cometido por pais contra mães, mães contra pais, avós contra noras, avós contra genros. Então, a alienação parental, não pense vocês que ela é cometida só por pai. Não é. Não é. Não é. O que nós temos que pensar e garantir é o direito da criança. E nisso o vereador Cirilo apresentou um projeto que garante isso, o direito da criança. O que nós precisamos pensar é que uma criança não pode ser bombardeada com mentiras por nenhum familiar. Seja ele mãe, pai, irmão, vovó, tio, tia. Ela tem o direito de conviver com o pai, com a família do pai, de conviver com a mãe, com a família da mãe, com os avós, com quem quer que seja. A não ser que, como foi bem apresentado as emendas das vereadoras da Mariana e da vereadora Guida, se comprove violência. Se comprove alienação. Através de quem? Estudo psicossocial. Tem que ter o acompanhamento e o laudo de um psicólogo atestando que há alienação, para separar essa criança da família. Que há violência, que há abuso. Aí sim, porque a criança ela tem que ser protegida. Ela deve ser protegida. Caso contrário, ela deve conviver com o pai, conviver com a mãe, com a família do pai e com a família da mãe, que é a família dela. É isso que a lei fala. Então, o que eu peço para a sociedade, em geral, para todos nós, é que pense na criança. Nós fomos crianças. E não precisa muito, basta você lembrar quando seu pai brigava com a sua mãe, como você ficava. A gente fica mal. Agora, você imagina seu pai estar longe e sua mãe falando mal dele o dia inteiro, ou ao contrário. Né? Sua mãe está longe, seu pai falando mal dela o dia todo. Como que a criança se sente? Ela em desenvolvimento, ouvindo todas essas coisas todos os dias. Sendo impedida de visitar o pai, sendo impedida de visitar a mãe, a família do pai, a família da mãe. Então, a lei da alienação parental, ela é muito importante para evitar esse tipo de coisa. E uma coisa, gente, que eu sempre alerto e alertava os pais, e ainda essa semana um pai veio me visitar para contar a história dele. Uma mãe alienou os 2 filhos contra o pai, um pai advogado, que lutou bravamente, foi o caso de um pai. Ele lutou bravamente para conseguir ver os filhos dessa mulher, mudava até de cidade, sem comunicar ele, tirava de escola, sem comunicar. Ele ia até a vara da infância, ele ia até o conselho, e essas crianças foram crescendo sem ver esse pai. Um dia desses, o menino agora com 16 anos, já grande, chegou na casa do pai para visitar o pai, para conhecer o pai, e mudou para a casa do pai.
Por quê? Nesse caso, eu não estou dizendo que são todos, não. Porque tem o inverso também, e tem muito. Pai que aliena contra a mãe. Por quê? Não adianta você criar uma falsa figura do pai ou da mãe, porque a criança vai crescer e ela vai ver que você mentiu. Aí ela vai se voltar contra você. Então, não façam isso. Não façam isso contra ninguém. As crianças não merecem isso. Não merecem sofrer dessa forma, né, com mentiras sobre o pai, sobre a mãe, seja com qualquer familiar. Defeitos todos têm. Né? Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Todo mundo tem defeito. Mas temos que ensinar a verdade. Sempre a verdade deve prevalecer. Principalmente quando se trata de criança e adolescente, esse cuidado é mais do que necessário. Parabéns, vereador Cirilo, pelo projeto de lei. Mariana, guida pelas emendas. São necessárias, sim. E eu peço o voto favorável de todos os vereadores. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Pergunto ao vereador Juscelino se há mais vereador inscrito para discutir a matéria. Sim, senhor presidente. O proponente da matéria, vereador Luiz Henrique Cirilo. Vereador Luiz Cirilo tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, apenas quero me posicionar, inicialmente no sentido de agradecer todos os vereadores, vereadoras, haja vista que esse projeto já passou pelas comissões de legalidade, Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente, e em todos eles não houve qualquer objeção. Então, fica um agradecimento geral a todos os vereadores dessa casa. Não posso deixar também de agradecer pelas palavras, não só de cumprimento, mas também pela contribuição que fizeram as vereadoras Mariana Conte, vereadora Guida Calisto, e pelas palavras, por ser uma expert no assunto, que é a vereadora Débora Palermo, que durante muitos anos foi conselheira tutelar. E lidou com esse caso aí quase que diariamente. É um problema, infelizmente, é um problema cotidiano, principalmente de casais que se separam. Há interrupção da vida em comum e, a partir daí, surge uma maneira de cutucar, de afrontar o companheiro ou a companheira. Esse projeto não visa proteger o homem ou a mulher, o pai ou a mãe. Visa, basicamente, proteger a criança. Não há qualquer estudo que prove ao contrário, que qualquer feitura nesse sentido não vá apontar uma deformidade no cidadão daqui a alguns anos. Cresce uma criança atrofiada. Cresce uma criança com problemas neurológicos. E o que é pior, isso vai levar problemas futuros para a sua futura família. Aquele cidadão, aquela cidadã, hoje pequena, vai um dia crescer e vai constituir uma família. E ele vai levar toda aquela experiência negativa que enfrentou, por ocasião, muito provavelmente, em razão da separação dos pais. Então, o projeto visa a proteção da criança. Ele encontra respaldo, vereador Rubens Gás, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Encontra respaldo na Constituição Federal. E quando a gente discute no município de Campinas, é porque a Constituição delega ao município, em seu artigo 29 e seguintes, que compete ao município legislar assuntos do seu interesse. E os assuntos de interesse que violam os interesses da criança do nosso município de Campinas é problema nosso. É nós que temos que tentar, de alguma maneira, coibir, desestimular a prática dessa conduta. Que, às vezes, aos olhos dos parentes próximos, aos olhos dos amigos próximos, às vezes passam até despercebido. Talvez uma pessoa mais distante, tendo contato com aquela mãe que viola os direitos do seu filho, tendo contato com aquele pai que viola os direitos do seu filho, talvez aquela pessoa tenha com muito mais nitidez essa interpretação. E como bem dito, hoje já comunga alguns senadores, no Congresso Nacional, alguns senadores, a tentar revogar uma lei de 2010. Existe uma lei federal que trata da alienação parental de 2010. Ou seja, nós estamos falando de 13 anos atrás, já existia uma preocupação dos legisladores em criar mecanismos para coibir. O que mudou de lá para cá?
O que mudou é que nós temos veículos de comunicação, redes sociais, que fazem com que haja um facilitador até de propagar algumas informações. E, evidentemente, algumas mães e alguns pais utilizam essas ferramentas contra o seu ex-companheiro ou companheira para tentar impedir aquele relacionamento com a criança, criando uma caricatura do genitor ou da genitora que possa realmente atrapalhar aquele convívio do filho com o pai ou do filho com a mãe. Eu advoguei por muito tempo na área de família, e eu falo com conhecimento de causa. A grande maioria dos filhos, independente do sexo, principalmente na tenra idade, ele fica com a mãe. E fica o pai com a obrigação ou com o direito de visita. Existem muitos pais relapsos que deixam de visitar, brigam pela visita nos primeiros meses. Alguns meses depois, ele, às vezes, assume outros compromissos familiares e deixa. Mas existe muitas mães que estão com a guarda do filho, que acaba criando, colocando o filho ou a filha como sparring, colocando como escudo para interferir no relacionamento, pressionando alguns aspectos relacionados à pensão alimentícia e outros fatores. Então, tudo isso, o único prejudicado é a criança. Esse projeto não visa resolver o problema familiar dos pais, mas sim preservar o direito do menor. E ele institui, vereador Jair da Farmácia, um projeto simples, mas que institui o programa que se refere a ter no município de Campinas um programa de conscientização. Como isso? O prefeito tem que envolver a Secretaria de Ação Social, o prefeito tem que envolver a Secretaria de Educação, o prefeito tem que envolver as secretarias afins para fazer um trabalho de conscientização. E o projeto trata de 2 incisos apenas 2. Inciso 1, conscientizar os pais, familiares e a comunidade sobre esse importante tema. O melhor jeito de se mudar o comportamento da sociedade é com conscientização. É procurar mostrar a eles o mal que eles estão fazendo para os filhos. E o segundo item, ampliar a discussão com vista à prevenção, buscando soluções. O ser humano, eu tenho isso comigo, ele erra até o ponto de que ele pensa que aquilo lá só lhe convém. A partir do momento que ele vê que isso ele está trazendo um prejuízo irreparável, aquela pessoa que é um ser, às vezes, indefeso, que é seu filho ou filha, mas que isso vai trazer que vai trazer sequelas irreparáveis no futuro daquela criança, eu acho que começa a haver conscientização. Então, a partir daí, nós temos que envolver o município, sim. Nós temos que fazer com que os pais que estão sendo colocados aí como um escudo para a proteção da mãe, para ela reivindicar os seus direitos, ou vice-versa, da mãe que está colocando o pai como escudo, nós temos que mostrar a esses casais que tiveram um encerramento da vida em comum, que a vida continua. Mas o que é principal nessa história é que há de ser preservado os direitos do filho, os direitos daquela pessoa menor. Vereador Eduardo Magoga. Vereador Luiz Cirilo, quero fazer uso das suas próprias palavras quando o senhor se refere. Não poderia esperar outra coisa de um vereador igual ao senhor aqui nesta casa, que mais uma vez contribui com a cidade de Campinas com um belíssimo projeto e a participação das vereadoras da casa aqui, tanto na fala quanto nas emendas. Parabéns a você. E também quero trazer aqui um bate-papo descontraído que tivemos um tempo, um vereador que já apresentou mais de 200 projetos nessa casa. Então, parabéns, continue assim, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, viu, vereador Eduardo Magoga. E dizer a todos que esse projeto não é de hoje, não. Não é por causa deste ou daquele caso que ocorreu no nosso município ou próximo dele. Esse projeto é de 2019. Já se passaram 4 anos. Março de 2019 eu apresento esse projeto. Esse projeto é aprovado na legalidade e daí ele é, de alguma maneira, por interesses ocultos, colocado numa prateleira e no arquivo. Achei por bem, tentando ser coerente com a minha fala de algumas semanas atrás,
eu desengavetar meus projetos, e um deles é esse, para que a gente possa discutir. Nós temos que trazer o problema na pauta de discussão do governo municipal. Nós temos no município de Campinas, numa cidade de aproximadamente 1.300.000 habitantes, problemas que ocorrem em 4 paredes, ou às vezes até são em 8 paredes, porque uma parede, um quarto, um cômodo fica a mãe, e num outro cômodo muito distante fica o pai, e nessas 8 paredes, entre essas 8 paredes, existe um ser, uma criança, que necessita realmente da responsabilidade dos pais. Porque quando você vai falar em nome do menor, você fala como pai, como mãe ou como responsável pelo aquele menor. E o que a gente tem visto na discussão da alienação parental é a irresponsabilidade, muitas vezes, de alguns dos genitores. Então, em razão disso, eu aguardo com serenidade que esse projeto seja aprovado. Nós estamos em segunda votação. Votando hoje aprovar, vai para a mão do prefeito decidir. Aí eu espero que ele tenha sensibilidade suficiente para trazer, entre importantes temas que essa cidade precisa discutir, também discutir a alienação parental dos municípios de Campinas. Campinas é um grande exemplo. Cidades do interior, sem demérito nenhuma delas, elas acompanham nossas votações e, muitas vezes, tiram esse exemplo para fazer e implantar nas suas respectivas cidades. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Juscelino. Há mais vereador inscrito? Sim, senhor presidente. Vereadora Paola Miguel. Vereadora Paola Miguel tem a palavra por até 10 minutos. Muitíssimo obrigada, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha presencialmente, virtualmente. Esse projeto, né, ele traz justamente a garantia dos direitos das crianças, que tem o direito assegurado na nossa Constituição de ser cuidada, inclusive pelo Estado. Então, quando a gente apresenta um projeto como esse, quero parabenizar o vereador Luiz Cirilo por tê-lo apresentado, mas principalmente a vereadora Guida Calisto e a vereadora Mariana Conte pelas emendas. Esse projeto visa tentar mitigar a ausência tenta resolver o problema que a gente tem visto em muitas famílias. Após muitos anos de uma separação dolorosa, o que acaba sobrando é a raiva, né? E o que a gente quer com um projeto desse é que as crianças entendam justamente na perspectiva do amor. Então, quando a gente fala sobre alienação parental, o que a gente está querendo aqui é garantir que as crianças tenham pleno direito de conhecer os seus parentes, familiares, avós, tios. Mas também é importante a gente proteger quando essa criança está numa situação de violência ou quando essa família está numa situação de violência. Por isso que é fundamental essas duas emendas, porque garante, muitas vezes, que quem pratica essa violência, independente de quem seja, não faça essa alienação parental reversa e coloque sobre, mais uma vez, a culpa das mulheres sobre aquilo que está acontecendo. Muitas vezes, quando a gente vê o fim de uma relação, né, quando a gente vem aqui diversas vezes falar sobre violência doméstica, por exemplo, o que a gente consegue observar também é que muitos desses homens não aceitam o fim do relacionamento e acabam utilizando da criança para se reaproximar. E expõe novamente essa criança a uma nova situação de violência. Acusam as mães e muitas vezes tentam buscar essa guarda para poder atingi-la, mas não na intenção de cuidar da criança, única e exclusivamente para garantir, né, que eles ainda vão ter o controle sobre aquela situação. Então, a gente falar sobre a conscientização e prevenção da alienação parental é também falar sobre a Lei Maria da Penha. É também garantir o direito das mães. É garantir que o ciclo de violência vai ser, de fato, interrompido. É garantir que essa criança vai ser cuidada na sua plenitude. E o nosso papel aqui é justamente propagar essas questões, é trazer para essa criança essa rede de proteção, como trouxe aqui a vereadora Débora Palermo, sobre os outros órgãos. Então, muitas vezes é necessário ter um acompanhamento após a separação,
não só dos pais, da criança, mas de todos os familiares. É necessário que a escola também esteja atenta a essas mudanças nesse momento. É necessário que a família se mobilize em torno dessa criança, para que garanta essa continuidade de conhecimento, essa continuidade de formação, essa continuidade de acolhimento nesse momento que é tão difícil. A gente sabe que o relacionamento, quando ele termina, apesar de ter muitas construções, né, gerado muitos frutos, as pessoas não conseguem encerrá-lo, e a gente vê, inclusive, um problema latente na nossa sociedade, que é um número altíssimo de feminicídios, inclusive, não só de feminicídios, mas de pais, né, que são chamados de pais, que acabam executando a própria criança nessa tentativa doentia de garantir o controle. O vereador autor do projeto, Luiz Cirilo. Vereadora, eu quero, inicialmente, a exemplo que eu fiz anteriormente, quero agradecer à vereadora pelas palavras. Sempre é um ângulo, às vezes, diferente sobre esse importante tema, mas eu esqueci de fazer um agradecimento à vereadora Guida, porque ela apresenta na sua emenda, ela justifica o seguinte: apresentação de laudo psicológico. Fazer o laudo. Mas ela fala laudo psicológico para que possa nortear aí a assistente social. E ela não fala parecer. Isso tem uma diferença muito grande. O parecer, tanto qualquer um dos cônjuges poderia pedir um parecer de um assistente social e emitir um relatório, isso é parecer. O laudo, ele é, juridicamente falando, é quando o juiz nomeia um assistente social e esse assistente social apresenta um documento denominado laudo, ou seja, tem todo um caráter jurídico revestido, então, nessa emenda, que eu não poderia deixar de registrar. E quando a vereadora Paola Miguel fala, e junto com a vereadora Mariana, envolve a Lei Maria da Penha, é sempre importante. Mas nós estamos falando de institutos diferentes. A Lei Maria da Penha, não podemos nos esquecer, e eu sou amplamente favorável a essa lei, é de violência doméstica. Pode ser tanto contra o homem quanto pela mulher, contra a mulher. O que nós estamos também no projeto permitindo é que muitas, às vezes, acontece isso. O que nós não podemos tomar o cuidado, viu, vereadora Paola, é que muitas pessoas lá fora podem ter essa visão, nós não podemos pegar os exemplos que nós temos de casos concretos e, a partir daí, fazer uma resolução. O que na vida real acontece é o seguinte: há esse incômodo com o menor provocado pelos pais, seja homem ou mulher, seja pai ou seja mãe. E isso nós vamos ter que, de alguma maneira, dentro do município de Campinas, contribuir para que isso fique, no mínimo, minimizado através da conscientização. Muitíssimo obrigada, vereador Luiz Cirilo. Sem dúvidas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é necessário a gente fundamentar que as leis, elas são uma continuidade. Não dá para a gente achar que pegar uma lei isoladamente e aplicá-la vai resolver o problema. Por isso que é necessário a gente juntar aqui tanto o Estatuto da Criança e Adolescente quanto com a Lei Maria da Penha. Porque quando a gente está falando do ciclo de violência, quando o ciclo de violência é interrompido, ele não atinge somente a mulher, atinge os filhos, atinge os tios, os primos, atinge toda aquela comunidade que via aquilo acontecendo. Então, quando a gente coloca aqui, é sobre a conscientização desse espaço. E o que a gente também tem observado nesses processos de alienação parental reverso, né, desses homens que são autores de violência e querem utilizar as crianças para atingir as mulheres, para estarem no controle, né, por não entenderem que o não é não, então é necessário, sim, a gente reforçar isso. Quero fazer aqui um apelo para todas as vereadoras, os vereadores, que a gente aprove esse projeto, mas, sobretudo, que a gente aprove as emendas e que a gente faça esse processo continuado com as crianças, com as mães, com os pais, com os tios, com os avós, com os responsáveis e até mesmo com o Estado, que muitas vezes demora muito para fazer a interferência, e a gente tem casos absurdos, como a gente também teve aqui na cidade de Campinas, que
de uma criança que foi encontrada dentro de um barril. E não dá para a gente achar que isso é um caso isolado, porque isso aconteceu no primeiro ano de mandato, teve um caso similar no segundo ano de mandato, um outro caso no terceiro ano de mandato e, no meu caso, só estou no primeiro mandato. Não dá para a gente ter um caso por dia, um caso por ano, né? Não dá para a gente ter nenhum caso na nossa cidade. Então, faço um apelo aqui que a gente faça essa formação continuada e que a gente consiga mudar a realidade do município de Campinas. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vereadora, pergunto ao vereador Juscelino da Barbarense se há mais vereador inscrito. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito, a matéria vai à votação. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas de folha 38, 44 e 47. Vereadores favoráveis às emendas permaneçam como estão. Aprovado. Então, aprovado o projeto e as emendas. Eu quero anunciar e cumprimentar aqui o Marcelo Bonifácio, que é um ativista da causa aí da alienação parental, que já trouxe esse debate na Câmara várias vezes. Parabéns aí